estamos aí falando sobre milagres. Semana passada, agradeço ao nosso irmão Fernando, que ministrou a palavra na nossa ausência, e nós vamos ter outras pessoas que vão estar nos ajudando, ministrando a palavra aí ao longo do ano, né? Deus tem sido gracioso, misericordioso conosco, e nós estamos firmes e de pés, né? A palavra, fiquei sabendo que foi um tempo bom, um tempo precioso, né? E Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Fernando, em nome de Jesus. Então nós estamos aí nessa série sobre milagres. Ele ministrou sobre milagres na semana passada também. E eu não quero deixar de continuar falando sobre o tema, mas hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente, tá? Eu gostaria de começar hoje duas mensagens. Ela é uma mensagem só, mas eu procurei dividir em 2 domingos, justamente para nos ajudar a ruminar, a mastigar um pouquinho mais a palavra de Deus, gerando um ambiente para o seu milagre. Porque a gente pode ouvir falar sobre milagres, a gente pode ver pessoas receber milagres, e a gente pode aprender sobre atitudes que geram milagres na nossa vida. Mas a verdade, conversando com alguém na viagem, falando sobre milagres também, nós chegamos ao ponto, a pessoa perguntou assim: como é que vai acontecer um milagre? O que a gente pode fazer para acontecer um milagre? Em primeiro lugar, a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é criar um ambiente. Porque Deus manifesta-se em um ambiente propício. Deus manifesta-se poderosamente em um ambiente propício. Em um ambiente propício. Deus não manifestará de forma alguma quando a gente não cria esse ambiente em qualquer área da nossa vida. Ele vai se manifestar em um ambiente propício. Por isso, hoje, domingo que vem, eu quero compartilhar com vocês sobre essa ideia de gerando um ambiente para o seu milagre. Ora, existem algumas causas que impedem-nos de alcançar o milagre. Existem algumas coisas que nos impedem de alcançar o milagre. E eu quero falar sobre 4 causas maiores que nos impedem de alcançar o milagre. Eu não sei você, mas se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer aquilo bem feito, eu quero alcançar o máximo daquilo que está ao meu dispor. Igual o camarada, ele pegou um navio, isso no século XVIII, ele pegou um navio lá na Europa e atravessou o Atlântico, e na travessia do Atlântico, século XIX melhor, na travessia do Atlântico, ele não tinha dinheiro, estava duro, e atravessou o Atlântico, dentro do navio. Todo mundo comendo e tal, e ele ficou sem comer. Aí chegando pertinho de Nova York, porque ele ia para Ellis Island, né? Chegando pertinho de Nova York, alguém chegou para ele e perguntou, ele estava passando mal, perguntou: vem cá, você não está se alimentando e tal? Não, eu estou desprovido de recursos para comprar. Meu filho, quando você comprou o ticket, a alimentação estava incluída. Nossa, ele passou a viagem toda, semanas atravessando o Atlântico sem comer, porque ele não sabia que estava incluído no ticket. Você já foi em algum lugar na sua vida e você pagou o full ticket e você não sabia o que estava incluído e de repente você perdeu alguma coisa que estava incluído? Eu já. Mas deixa eu dizer algo para todos nós aqui. O mais importante é nós entendermos que o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagres. Deus faz milagres, Lena. Amém. Amém, irmã? Amém. Deus faz milagres. Agora, olha só a coisa interessante. Deus não somente, Ele é um performer. Ele não simplesmente realiza um milagre aleatoriamente. Ele tem o poder para fazê-lo, mas Ele quer fazer com que aqueles que serão recipientes, ou aqueles que receberão o milagre, estejam preparados para receber o seu milagre. E não somente isso, quer que cada um que vai receber o milagre saiba exatamente
o que está ao seu dispor. Porque o milagre de Deus, eu falei algumas semanas atrás, não é que porque você recebeu um milagre e alguém mandou um recado para você do céu e disse: olha, você tem direito a um milagre só. Não. Nós temos direito a uma vida de milagres. Amém. Não simplesmente a um milagre só, mas a uma vida de milagres. O que significa isso? Eu recebi um milagre hoje, eu posso pedir outro. Eu recebi um outro milagre amanhã, eu posso pedir outro. Eu terminei de receber um milagre, eu posso pedir outro. Mas existem algumas coisas que podem impedir-nos de receber um milagre. E nós precisamos aprender a transformar os fracassos da nossa vida em milagres. Mas antes de falar como a gente vai transformar isso em milagre, deixa eu mostrar para vocês as causas dos fracassos em busca do nosso milagre. Em primeiro lugar, é a arrogância. A arrogância é um veneno, é um impedimento para a realização do milagre. Arrogance é um impedimento. Ora, a palavra do Senhor em Provérbios, daqui a pouco eu vou ler mais a Bíblia, calma aí. Lá em Provérbios 16, verso 18, nós aprendemos assim que a atitude orgulhosa leva à ruína. A atitude arrogante, orgulhosa, leva à ruína. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer uma avaliação, dar uma olhada, se há arrogância. O que significa arrogância? Arrogância significa, no brasileirês, ter o nariz empinado. Quem está comigo diz amém. Ter o nariz empinado. Achar que está por cima da carne seca. Sair pisando em tudo e em todos. Isso é arrogância. Achar que não tem defeitos. Achar que não comete erros. Pior ainda, é não ter arrependimento e não saber como pedir perdão de verdade. Em uma semana eu tive o privilégio de participar de 2 cerimônias matrimoniais, uma no Brasil e outra aqui. A daqui, celebração de 15 anos e confirmação de votos. No Brasil, casando pela primeira vez. Mas olha só que coisa interessante. Uma das palavras que tem fugido, que tem desaparecido melhor, no dicionário da maioria das pessoas, é a palavra perdão. Só que as pessoas confundem perdão com me desculpa. Me desculpa não significa perdão. Opa, falhou, não significa perdão. Opa, foi mal, não significa perdão. Opa, foi ruim, não significa perdão. Perdão significa quando nós reconhecemos que erramos, nos arrependemos e reparamos aquilo que foi feito. Pedimos, tem pessoas que pensam que não, mas não precisa ser vocal, é só virar a página. Não, não é verdade. Nós precisamos ser vocal. Há um poder gigantesco nas nossas palavras. A palavra de Deus diz o seguinte, que há poder nas nossas palavras. Quando a gente fala, me perdoa, mirem, com intenção, há um poder intrínseco, há um poder dentro dessa palavra que é fantástico. Infelizmente, muitas pessoas só usam me desculpa e porque não perdoaram, não pediram perdão de maneira adequada, elas virem passando o mal para outros, perpetrando, levando e vivendo uma vida invejosa.
e maltratando a vida de outros por causa do seu próprio veneno. A segunda coisa é vocês conseguem ler? Eu não consigo ler lá. Não consegue. Pois é, eu tenho que anotar desobediência. Desobediência. A desobediência impede a gente de alcançar os milagres de Deus. Alguém pode falar assim: poxa, mas eu conheço fulano de tal, e fulano de tal, ele recebe tanta bênção de Deus e não sei o que e tal, e o camarada é desobediente pra caramba. Já viram esse filme em algum lugar, gente? Já viram esse filme? Ele está numa maciota com Deus. Calma. Deus às vezes dá oportunidades, Deus às vezes estende a ação misericordiosa dele até um certo ponto. Desobediência. A desobediência é um mal. É um mal. Deuteronômio 11:28 diz o seguinte: que todo aquele que desobedece, ou seja, que vive em desobediência aos mandamentos do Senhor, esse será, olha só que coisa interessante, esse será amaldiçoado. O contrário de quem obedece será abençoado. Será abençoado. Então a desobediência, e veja bem, obediência tardia significa o quê? Desobediência. Poxa, mas eu não quero obedecer. Tá bom, eu obedeço. Obedeceu too late. Mas eu obedeci. Mas foi tardio, é desobediência. Nós devemos estar prontos para obedecer a palavra de Deus. E eu falo ao longo dos anos algo muito importante. Não importa o quanto a gente conhece, se a gente pratica pouco do que a gente conhece. O nosso problema não é de conhecimento. O nosso problema é de prática do que nós conhecemos. E aí é um problema sério. É um problema sério. Se nós praticamos pouco daquilo que nós conhecemos, nós vamos morrer empanzinados de tanto conhecimento. Empanzinamento, morrer de quê? Empanzinamento intelectual. Desobediência. O que significa isso? Se Deus fala na palavra dele, eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz. Se Deus me dá uma direção, eu preciso obedecer a direção de Deus. Se Deus está falando comigo, eu preciso ser obediente a Deus. Hoje em dia é muito mais fácil eu obedecer o que os outros fazem, eu obedecer o que a mídia fala, eu obedecer o que a maioria está dizendo, do que querer ouvir a voz de Deus. E muita gente tem se dado mal porque tomam decisões a partir do que os outros dizem e não a partir do que Deus diz. Desobedecem. Então a desobediência é um outro mal. Em terceiro lugar, dúvidas. Dúvidas. Doubts. Quantas pessoas vivem em dúvidas? Vivem a sua vida. Olha só, aquele que duvida é como a onda do mar. Ela é instável, ela vem e vai. Nós lemos isso em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Aquele que duvida é como a onda do mar. Gente, eu gosto de ir na beira da praia. Não vou muito, mas quando eu vou, eu gosto. Não tem muito mar por aqui. É por isso, o mar é longe. Quando a gente vai, a gente curte. É tão bom você ver a onda do mar vir. Ela vem e vai, esvai-se. A dúvida é bem desse jeito. Agora presta atenção. Se nós vamos viver mediante a palavra de Deus,
Não pode haver dúvida no nosso coração. Nós não podemos dar espaço para que a dúvida entre no nosso coração, entre na nossa mente. De onde vêm as dúvidas? As dúvidas, elas vêm do que nós permitimos formatar a nossa mente, do que nós permitimos as circunstâncias à nossa volta formatar a nossa mente. Deus falou que vai fazer desse jeito, desse jeito. Deus está falando isso, assim, assim. Mas só que o ambiente que nós estamos, ele é hostil. E olha isso para mim. Eu posso falar sobre isso. Amém. Eu poderia ter muitas dúvidas. Eu poderia ter muitas dúvidas acerca de muita coisa. Mas só que a palavra de Deus me encoraja a não andar por aquilo que eu vejo. Não me guio por vista. Se eu for guiar a minha vida pelo que eu vejo, se eu for guiar a minha vida pelo que eu ouço de certas pessoas, que eu ouço de certos ambientes, eu não vou viver a vida que Deus tem para mim. Eu vou viver a vida do outro. Eu vou viver o que os outros estão falando. Eu vou viver o que o mundo está pressionando sobre a minha vida. Eu e você somos seres independentes em Deus, na palavra de Deus. O mundo pode estar caindo. O mundo pode estar se arrebentando, desabando como prédio em Surfside. Não disputo aqui o que levou àquele deslizamento, aquele problema. Mas eu chamo a nossa atenção o seguinte: pode o mundo estar desabando, mas se a minha fé, se a minha vida estiver firmada em Cristo Jesus, estiver firmado na palavra de Deus, eu não guiarei a minha vida pelo que eu vejo, mas eu vou guiar a minha vida pelo que Ele fala a meu respeito, pelo que Ele tem profetizado na minha vida. Amém. Eu não vou abrir mãos em nome de Jesus. Amém, é verdade. Eu não vou abrir mão, não vou negociar. Não tem negociação. Não tem negociação. A dúvida. O diabo, ele tenta colocar dúvidas todos os dias na nossa mente. Concorda comigo? Estamos juntos nessa? Todos os dias, desde o momento que você acorda, o diabo tenta lançar sementes de dúvidas na sua vida. Você tem certeza que você acordou? Sim. Você está vendo? Está de olho aberto? Eu acho que não. Se você está olhando, se você acordou, se você está respirando, o Senhor te deu mais um dia. Amém. E o diabo tenta querer colocar você para baixo, tenta querer trazer as frustrações do dia anterior, da semana anterior, e jogar tudo diante de você logo pela manhã. Logo pela manhã, ele tenta gerar doubt, dúvida no seu coração. Mas hoje nós viemos a este lugar e nós vamos declarar que o diabo não tem poder sobre a nossa mente. Amém. A nossa mente, ela foi levada cativo à mente de Jesus Cristo. Amém. A mente de Cristo. Por isso, todos os dias, logo pela manhã, nós temos que declarar a vitória do Senhor sobre a nossa vida. Dúvidas? Quantas dúvidas você tem? Quantas pessoas, não digo você, mas quantas pessoas têm dúvidas da sua própria existência? Tem pessoas que têm dúvidas se vão suceder na vida. Tem pessoas que têm dúvidas se vão dar mais um passo. Meus queridos, nós vivemos em dias de grandes desafios. E essas são causas do fracasso de muitas pessoas. Dão espaço para as dúvidas. Dão espaço para as dúvidas. E por último, a última causa para o desencorajamento ou para o fracasso é o discouragement, o desencorajamento. Ora,
Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nós lemos da seguinte forma: nós colheremos a colheita de bênção se nós não desanimarmos. Nós colheremos uma colheita de bênçãos se nós não desanimarmos. Verdade. Desencorajamento é uma outra coisa que tem causado fracassos na vida das pessoas. Então veja bem, olha só o quadrilho aí: arrogância leva à desobediência, a desobediência leva à dúvida, e a dúvida leva ao desencorajamento. Não é um mal, não é um quadrilho dos infernos. Vamos falar não para esse quadrilho aí, irmãos? Amém? Vocês topam? Amém. Topam falar não para ele? Amém. Vou contar até 3, você vai assim: não! Em minha vida, essas 4 causas do fracasso. Amém. Vamos lá? 1, 2, 3. Não! Pode parecer um mantra, mas não tem nada com mantra, não, irmãos. O negócio é que nós ocupamos a nossa mente com tanta coisa. Eu sei que quando eu estou falando, quando qualquer um está pregando, a mente das pessoas pode estar viajando, visitando muitos lugares. Quando não, alguns às vezes podem até pegar um telefone e fazer uma viajadazinha, visitar, responder um e-mail, responder um WhatsApp e tal, dar uma olhada no Facebook, dar uma olhada no Instagram, e viajou na maionese, perdeu. Por isso a importância de nós estarmos focados e não permitirmos que causa ou coisa alguma venha gerar fracassos na nossa vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu olho para pessoas vencedoras aqui hoje. Amém. Eu não vejo nenhum fracassado. Eu não vejo ninguém fracassado. Eu vejo vencedores. Amém. Homens e mulheres vencedores. Você fala assim: ah, pastor, você não sabe da minha luta. Eu não sei, mas aquele que venceu na cruz, ele sabe exatamente o que você passa, ele sabe os seus desafios, e por isso eu quero te dizer hoje pela manhã: você é vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você é Aleluia. vencedor. Verdade, Senhor. Agora, veja bem, se nós vamos caminhar em busca desse negócio de milagres mesmo, olha só, nós precisamos aprender como que nós vamos nos recuperar, né? Como nós vamos nos recuperar do que? Dos fracassos, né? E experimentar um milagre. Como que a gente vai fazer isso? Quantos aqui já teve momentos de fracasso na sua vida? Você pode dizer assim: olha, eu fracassei nessa área, fracassei naquela. Um dia eu perguntei: quem já experimentou um fracasso? Eu levantou a mão e disse: eu sou um fracassado, né? Todos nós já tivemos momentos na nossa vida. Agora, como que a gente vai recuperar? Como que a gente vai respirar e vai mover para frente? Tá? Vamos lá, primeiro lugar. Primeira coisa: traga Jesus para dentro da sua situação. Invite Jesus into the situation. Aonde que eu quero me referir aqui? Olha só, Lucas capítulo 5, do verso 1 a seguir. Quem está comigo diz amém. Amém. Olha só o que diz. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, olha só, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, né, à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Prestem atenção, fiz menção a esse texto não faz muito tempo, mas eu quero mencioná-lo novamente hoje. Veja bem na sequência, verso 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha só o verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas que são mais profundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo: vou lançar as redes? Olha só que coisa interessante. Verso 6:
Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros nos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. A primeira coisa que nós podemos fazer para recuperarmos de uma frustração, de uma decepção e experimentarmos o milagre. O texto que nós lemos aqui agora fala de tudo. Fala de tudo. Primeiramente, o texto narra que Pedro e os seus companheiros, eles passaram a noite inteira fazendo o quê? Pescando. Era costume pescar nesse horário. No entanto, ao amanhecer, eles chegaram na beira da praia e não haviam pegado nada, absolutamente nada. Gente, quem vive de pesca deve ser frustrante demais passar a noite pescando e não pegar nada. Eu tenho uns amigos pescadores aqui na área, né, dos quais o pai do Thales é um dos pescadores. Eles saem para pescar e de vez em quando pega. De vez em quando eles voltam e passam no mercado e compram peixe, né, para resolver o problema. Né? Chega em casa, peixe, eu brinco com eles, falo, vocês estão comprando muito, gastando dinheiro com peixe, não na pesca. Queridos, eles tinham a prática de pesca. Nos parece, o texto nos mostra que Simão Pedro, ele tinha uma empresa de pescaria. E era algo, a tradição diz que a família toda dele eram pescadores, eles tinham um grande negócio, uma empresa de pesca. Até hoje existe naquele lugar o peixe de São Pedro. Né? Foi batizado, o peixe foi batizado com o nome de São Pedro. Olha só que coisa interessante. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada e chegaram à beira da praia. E Jesus chama eles para um bate-papo, fala: e aí, o que aconteceu? Não pegamos nada, esse negócio está feio. O mar não está para peixe. Você já sentiu a sensação de algum momento na sua vida que parece que você tentou, tem tentado na sua vida e parece que o mar não está para peixe? Você lança as redes de um lado e não pega nada. Lança de outro, não pega nada. De repente você vê um peixinho pular lá, você joga a rede aonde o peixe pulou, mas o peixe foi mais rápido que você, o peixe vazou, foi embora para outro canto, e a rede simplesmente afundou e não conseguiu pegar, não teve peso suficiente para pegar aquele peixe que apareceu do outro lado. Aparece outra oportunidade e você lança a rede e não pega nada. Você já se sentiu assim em algum momento na sua vida? Eu acredito que todos nós em um ou outro momento já nos sentimos assim, como que o mar não está para peixe. O mar não está para peixe. Olha só que coisa interessante. Quando Pedro reconheceu isso, que não haviam pego nada durante a noite, Jesus falou: olha, faz o seguinte, volta lá. Eles estavam limpando as redes já para guardar para o outro dia, para outra ocasião. E todo bom pescador, ele limpa as redes logo após a sua pesca. E eles estavam se preparando para uma outra oportunidade. Preste bem atenção nisso. Se nós queremos milagres na nossa vida, se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos criar um ambiente. Eles vieram de uma pesca frustrante, não haviam pego nada, mas eles não ficaram no mar da frustração, eles foram preparar o ambiente para o milagre. Sabiam eles o tamanho do milagre? Não.
Sabiam eles que iria acontecer um milagre naquele momento? Não. Mas o que eles fizeram? Eles não desistiram daquilo que eles faziam bem. Eles continuaram limpando as redes, porque a qualquer momento muito peixe viria. A qualquer momento o milagre iria acontecer em suas vidas. Quando nós estamos despreparados, quando nós estamos desinteressados, quando nós estamos mergulhados no mar das lágrimas, da frustração, nós não nos preparamos para o milagre que está a caminho. Queridos, creia-me, o milagre de Deus está a caminho da sua vida. O milagre de Deus está a caminho deste lugar. O que vocês veem aqui hoje não é nem a sombra daquilo que vai acontecer neste lugar. Eu quero dizer isso para vocês, eu quero que você creia nisso. Não é nem a sombra daquilo que vai acontecer, não na minha palavra, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus, na terra, em todo lugar. Amém. Aleluia. Eles ficaram limpando as redes, gente. Queridos, antes do milagre chegar, nós precisamos criar um ambiente. Nós precisamos preparar para que o milagre possa chegar. Porque quando o milagre chegar, nós vamos saber que ele chegou e ele é nosso, e o ambiente está preparado, e ele vai cair exatamente no lugar que está preparado. Eu não sei você, mas eu quero milagre de Deus na minha vida. Eu não sei você, mas eu quero milagre de Deus na minha casa. Eu não sei você, eu quero milagre de Deus nas minhas finanças. Eu não sei você, eu quero milagre de Deus no meu físico. Eu quero milagre de Deus na sua vida. Eu quero ver o milagre de Deus. Amém. Eu quero. Prepare-se. Eles tiveram tempo de se prepararem. Limparam as redes. Lá naquela prainha que nós vimos, Fernando. Eles limpavam as redes e preparavam. E quando volta-se de uma pesca, presta bem atenção, a frustração pode fazer com que a gente desista. Porque durante a causa da frustração, a rede pode ter cedido, pode ter arrebentado em alguns gomos, em alguns lugares, mas quando a gente está preparando-se para o milagre, quando a gente está limpando as redes, a gente vê exatamente aonde que foi rompido, e a gente tem condições de remendar, a gente tem condições de atar novamente, de conectar novamente. Eu quero chamar a sua atenção hoje, em nome de Jesus, ao sair deste lugar, vá para a sua casa, pense aonde é que as redes da sua vida estão arrebentadas, aonde é que está precisando ser limpadas. Faça isso, limpe as redes, faça os remendos necessários para que você possa estar pronto para a pesca, para o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Depois que eles limparam a rede, eles prepararam. Jesus falou assim: volta lá, vai para a parte mais profunda e lança a rede. Escalonou um pouquinho o problema, mas olha só que coisa interessante. Para nós experimentarmos as coisas de Deus, nós não podemos ter uma vida shallow. Verdade. Nós não podemos simplesmente ter uma vida rasa, rala com Deus. Nós temos que mergulhar em Deus. Desculpe. Nós precisamos mergulhar em Deus. Precisamos mergulhar. Nós precisamos ir a águas mais profundas do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos ser meninos na fé, bebês espirituais. Nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida sem mimimi, uma vida que aponte para Deus, uma vida que olhe para Deus,
uma vida que ora pelas pessoas, uma vida que quer abençoar a vida de pessoas e não viver falando mal da vida de pessoas. E não viver querendo colocar a vida de outros que tiveram seus struggles, tiveram as suas lutas e já venceram, tentando puxar o tapete dos outros. Tem que caminhar para frente. Caminhar para frente. Olha só uma coisa interessante. Pedro, a princípio, ele falou: Senhor, nós tentamos a noite toda. Eu gosto de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro é original. Pedro não é um cristão fake. Pedro é um cristão original. Pedro é um cristão que tinha os seus altos e baixos, o seu emocional oscilava. Uma hora ele estava mais tranquilo, mas quando o bicho pegava, ele cortou até a orelha de Malcolm. E a resposta dele, às vezes, estava na ponta da língua. Mas ele era apaixonado por Jesus. Depois, a sua trajetória de vida demonstrou isso. Eu gosto de Pedro porque ele foi original. Ele não ficou se escondendo atrás de uma santidade, suposta santidade. Ele não ficou se escondendo atrás de uma suposta poder de Deus, mas ele era quem ele era. Eu louvo a Deus porque eu ando com muito pecador, dos quais eu sou talvez o maior deles. Certa ocasião, Jesus estava comendo com os pecadores, e os fariseus falando: poxa, como é que ele fica com o pecador daquele jeito? O que Jesus ensinou ali? Gente perfeita não podia entrar lá. Acho um barato, tem algumas igrejas hoje em dia que colocam assim: no perfect people allowed here. Pessoas perfeitas não entram aqui. Aí vai aquele bando de gente imperfeita para lá e fica falando dos outros imperfeitos. É incrível. É incrível. Ou seja, está precisando converter. Está precisando aceitar Jesus, voltar à base da sua fé cristã. Eu gosto de Pedro. Pedro falava dele mesmo. Pedro, você me ama? Claro, Jesus. Lembra de Pedro falar isso? Pedro, você me ama? Claro que eu amo. Pedro, terceira vez, você me ama? Amo. Hoje mesmo, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, perdão. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus. Negou Jesus. Negou Jesus. Mas o interessante é que, tanto aqui nesse texto, como num outro texto, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás, olha só o nível da batalha espiritual de Pedro. Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para brincar com você. Quando fala cirandar, significa fazer roda, ou seja, avacalhar com você. E eu permiti. Mas quando você se converter, vai e abençoa os seus irmãos. Amém. Amém. Aqui o Senhor fala no final, logo mais na frente, ele fala o seguinte: vocês pescavam os peixes, mas a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Gente, Pedro era um barato, gente. Pedro era parecido conosco. Pecador. Pecador. Mas ele contava com a graça infinita de Deus sobre sua vida. Amém. Ele clamava todos os dias depois da sua conversão. Imagino que ele clamava todos os dias pela graça e pelo favor de Deus sobre a sua vida. Tanto é que Jesus perdoou ele e caminhou com ele, relevou e caminhou até que ele se tornou em quem ele se tornou. Depois do dia de Pentecostes, a sua primeira pregação, mais de 2.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Amém. Olha que coisa fantástica.
Ontem eu tive duas sensações, que foi a de fazer, se falei para vocês, celebrar 15 anos de casamento, né, e confirmação de votos dos nossos irmãos aqui, né, Mozart e Aline. E depois de lá fui direto para um velório, fui participar do velório da pastora Lúcia Almeida, irmã Lucinha, esposa do pastor Abraão de Almeida, que veio a óbito essa semana. Eu fui participar da cerimônia e ao participar, logo no final, ao participar lá, veio uma pessoa para mim e me tocou e falou o seguinte: pastor, você se lembra de mim? E eu falei para ele assim, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você não se lembrar imediatamente, fala o seguinte: a sua fisionomia não me é estranha. A sua fisionomia não me é estranha. Pois é, eu conheço o senhor. Eu falei assim, refresca a minha mente. Pastor, quando você chegou na Flórida, logo no início da associação aqui de pastores e tal, você foi recebido numa igreja e nós estávamos no corredor te recebendo e você olhou para mim, olhou para o meu pastor e perguntou: quem que é esse? E aquele homem falou assim: esse aí é um que vive pintando sete. E eu era novo convertido naquela época, pastor. Isso fazem 24 anos atrás. Interessante que eu era novo convertido, mas naquele exato momento o Senhor fez uma coisa. Ao ouvir aquilo eu poderia muito bem ter caído, mas o Senhor me abraçou e olhou para aquele que tinha me falado o que falou. E o Senhor disse: não, ele não pinta só o 7, ele pinta o 8, o 9, o 10, mas ele é um grande artista de Deus. Deus tem um propósito na vida desse moço. Ele falou assim para mim: pastor, nós não estamos no mesmo lugar, mas todas as vezes que eu vejo você e nas mídias sociais aí, eu dou graças a Deus. E hoje ele chamou a esposa dele: amor, quem que é esse aqui? Esse é o pastor Edmar. Eu sempre falei do Senhor para minha esposa. Aquela palavra sua me ajudou. Aquela palavra sua me fez firmar. Coisa boba, coisa boba. Jesus olhava para Pedro e via as fraquezas dele, via as suas lutas, os seus embates, e olha só o que Jesus fez. Vai lá e lança a rede no lugar mais profundo, Pedro, dá uma chance. Ele olhou na sequência e disse: por causa da sua palavra eu vou. Sob a tua palavra tem poder. Olha então para mim: a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. E por causa dessa palavra poderosa, eu vou lançar as redes. Amém, Deus. Nos diz o texto, fazendo um longo texto curto, ele foi lá para as águas profundas, lançou de um lado, lançou do lado certo. Quando ele lançou do lado certo, ele puxou e sentiu um peso e estava sob um grande cardume que teve, o texto nos diz, teve que chamar outras embarcações para vir e poderem encher ao ponto de quase afundarem os barcos. Aleluia. Irmãos, barcos lá não é esses barcos pequenininhos daquele, não, eram uns barcos compridos, né, meu irmão? Os barcos compridos, né, de profundidade, quase afundaram. Olha só que coisa interessante. Você quer vencer a frustração, os fracassos, para experimentar milagres? Traga Jesus para a situação. Agora, onde que Jesus entra na situação? Logo na sequência, Jesus pediu: me empresta o teu barco. Eu vou ter que terminar por aqui. Me empresta o teu barco. Por quê? A minha vida é o meu barco. A sua vida é o seu barco. Deus duplica milagres à medida que nós damos, emprestamos, doamos o nosso barco para Ele. Amém.
À medida que nós doamos a nossa vida para Ele, Ele duplica milagres. Pedro deu o barco, Jesus entrou no barco. Quando Jesus está no barco, tudo dá certo. Tudo vai bem. Em outra ocasião foi uma tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Nessa ocasião, Jesus entrou no barco e se ausentou, afastou um pouquinho. Interessante, o pessoal de som aqui sabe muito bem por que Jesus usou o barco e usou aquele espaço, aquele momento, porque a água tem uma capacidade multiplicadora de som, né? Acústica. E Jesus se ausentou para poder falar com as pessoas, com a multidão que estava ali para ouvir. Queridos, há uma multidão lá fora esperando para ouvir Jesus. Está Jesus no barco da sua vida. O primeiro milagre que nós devemos querer ver acontecer na nossa vida é ter Jesus em nós. Está Jesus no barco da minha vida. Eu quero te encorajar hoje pela manhã. Se você quer experimentar milagres e recuperar-se completamente dos fracassos e das dores que tem a vida te causado e experimentar o milagre, traga Jesus para dentro do barco. Vou caminhar rápido. Em segundo lugar, admita que você fracassou. Admit that you have failed. Terceiro lugar, obedeça o que Ele disser. Ou seja, o que Jesus lhe disser, obedeça. Obey whatever Jesus tells you. O que Jesus te disser, obedeça. Que tal obedecer Jesus? Não basta a gente só saber, tem que obedecer. Então obedeça a Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Então obedeça ao Senhor Jesus. Pedro, quando Jesus falou para ele assim: olha, vai lá e lança a rede, Pedro hesitou. Pedro tentou argumentar com Jesus: Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda. Senhor, quem é que entende de pesca aqui? Sou eu ou é você? Olha só, se a gente for fazer uma leitura e quiser ler, a gente pode ler de muitas maneiras, mas eu consigo ler dessa maneira. Quem que entende de pesca aqui? Sou eu ou é você? Você já se viu em alguns momentos, depois de você ter orado, ter clamado a Deus para que Ele fizesse um milagre na sua vida, e de repente, quando você não viu o milagre acontecer na hora que você queria, do jeito que você queria, parece que Deus se atrasou, mas Ele nunca se atrasa. Na verdade, Ele está simplesmente preparando todas as coisas para que você possa receber o milagre que você tem pedido, que você precisa para a sua vida. Você já se deparou em algum momento você argumentando com Deus? Obedeça. Obey. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. E por último, espere Jesus transformar a situação. Expect Jesus to turn things around. Espere que Jesus transforme a situação. Gente, nós somos artistas em querer dar jeito nas coisas que nós não conseguimos dar jeito. Nós somos especialistas em dar jeito naquilo que a gente não consegue dar jeito. A gente já desajeitou tudo. E depois a gente quer dar jeito nas coisas que a gente não consegue ajeitar. Eu tenho uma boa notícia para todos nós hoje. Que tal se nós esperarmos por Jesus, para que Ele possa transformar a situação? Interessante que Jesus, Ele não só faz remendo, Ele transforma. Ele muda a nossa perspectiva. Ele muda tudo. Por quê? Por nossa causa. Eu quero ver milagres, para que eu possa gerar um ambiente para que milagres aconteçam na minha vida. Eu preciso deixar Jesus ser Jesus. Eu tenho que sair da frente e deixar Deus ser Deus da minha vida. Eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta: você quer milagre na sua vida? Pergunta redundante: se você quer milagre na sua vida.
Esse é o momento. Eu quero orar. Eu quero te desafiar hoje. Eu não sei onde você se encontra. Claro que eu conheço alguns de vocês. Mas eu não sei exatamente a totalidade do ambiente que você está vivendo, um ambiente austero espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. É você e Deus. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Você crê em milagres, pastor, porque você é pastor? Não, eu creio em milagres porque eu sou servo do Senhor e eu já vi muitos milagres. Eu estou aqui hoje, é um milagre. Verdade. Vocês não sabem a luta que é para eu estar aqui hoje. Luta. Batalha. Poucas horas antes de embarcar em Goiânia para vir embora para casa, dirigindo uma avenida na cidade de Goiânia. O carro vem, eu estou atravessando a avenida, sinal amarelo para mim, abre do outro lado, a pessoa acelera e bate no carro e sai me arrastando. A única coisa que eu vi, eu vi a minha esposa, meus filhos, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois de ter tido um encontro de batalha espiritual homérica, nós temos lutas, batalhas. Eu louvo a Deus por estar hoje aqui. Amém. Poderia não estar. Poderia não estar hoje aqui. Outras coisas eu poderia enumerar que me poderiam servir de empecilho para estar aqui. De ataques do adversário. Mas uma coisa eu digo para vocês: nenhum ataque do adversário, ao menos chega perto da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Absolutamente. Ele tenta de todo jeito, porque ele sabe que não vai dar. Eu quero te encorajar hoje. Creio em milagres. Vamos começar a gerar esse ambiente para Deus agir. Amém. Vamos começar a gerar esse ambiente para Deus agir. Vamos começar aqui todas aquelas causas da falta de milagre na nossa vida. Vamos limpar as redes. Vamos trazer Jesus para dentro. Vamos ficar de pé.